Bom dia a todos, bom dia público presente também à distância pela internet. Eu sou Mário Sérgio Salano, coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade aqui do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos ter uma discussão muito interessante que é sobre física, não física em si, nós vamos discutir mecânica quântica, mas física e desenvolvimento, física e empresa, esse tipo de assunto, né? Quem vai fazer isso é o Eduardo do Couto e Silva, que é físico, certo? Tem pessoal que recebeu o convite, tem aí o currículo dele. Eu vou resumir muito. Ele é assessor do CGE e ele trabalha em alguns projetos relativos à relação física-físicos meio produtivo, né? Eduardo, eu queria só contar duas coisas. Bom, uma, não é exatamente contar, mas eu li ontem no jornal, acho que ontem, anteontem, esses dias, uma matéria onde havia uma entrevista com o Nery da FGV do Rio, que ele faz lá uns indicadores de profissões, etc. Não conheço a metodologia, tá? Mas ele é uma pessoa séria, o Instituto também. E que daria na ponta das profissões que tem mais, ele tem um índice lá, que tem mais aceitação no mercado de trabalho, remuneração melhor, etc, etc. Medicina, odontologia, engenharia nessa ordem, mas muito pertinho do outro. E no outro extremo, filosofia e física. É interessante que não está matemática, não está biologia, não está química, né? Mas está física. Aí uma história pessoal. Quando eu fiz poli de 75 a 79. De 78 para 79 eu fiz vestibular para física, porque o melhor curso que eu tive na poli toda foi de física 3. Física 3 na época era quântica, um pouco de relatividade, era um pouco isso, né? E eu quis fazer física. Aí fiz vestibular, comecei a fazer física. Aí me formo no final de 79, no começo de 80 fui procurar emprego. Naquela época ainda estava aquecido. E fui numa multinacional de pilhas, aqui na Grande São Paulo, e eu coloquei lá no currículo que fazia física. Então o cara que foi me entrevistar, já o fulano que seria provavelmente o gerente com quem eu ia trabalhar, ele falou, perguntou um monte de coisa, falou, mas você faz física? Eu falei, mas por que você faz física? Eu falei, eu gosto de física. Mas isso vai te atrapalhar. Eu falei, como assim vai me atrapalhar? Ele falou, porque como é que você vai trabalhar com engenharia e vai fazer física? Num trabalho que nós estamos fazendo aqui para o Ampei, CGE, uma das empresas que nós entrevistamos falou, que eu perguntei, tem algum físico que tem a ver com a atividade? Ela falou, não, mas nós estamos pensando. Tá? É interessante isso, né? Porque a capacidade analítica e de modelagem que a física tem é única. Né? As empresas teriam muito a ganhar com a atividade de físicos, não só naquele fim da física, digamos, materiais, etc, etc, mas na capacidade analítica, na capacidade de desenvolver softwares e de tratar eventos muito complexos com base analítica, com base matemática. O que tem de matemática em física, os politécnicos sequer sonham, né? Os elétricos da Poli, que são os que mais têm matemática, eles sequer sonham do que a matemática e do que é um instrumental formal da física. Bom, isso posto, eu gostaria de pedir aos nossos internautas, que é o nosso grande público, para mandar suas perguntas pelo e-mail que vocês estão lendo aí no vídeo, tá? Que tem aqui, que eu vou ler, que é cadê? IEA traço, aquele traço no meio, inovacal@usp.br. Se vocês enviarem, vocês sabem que tem um certo delay aí para os e-mails chegarem. Se vocês enviarem com antecedência, ainda dá tempo de a gente responder, quer dizer, do Eduardo responder no transcurso da palestra. E o pessoal da sociologia... Oi?
está escrito aqui. Então, peraí, mudou o meio, que não é que mudou o meio, muda o meio que eu falei. Esse que eu falei é o genérico do observatório, mas para que nós estamos conectados agora é no IEA Responde, tudo junto, iaresponde@usp.br. Esse aqui que o pessoal está conectado aqui e desvia do fluxo dos e-mails tradicionais do observatório. Tá bom? Ok. E o pessoal da sociologia tem uma lista específica que quem precisar pode assinar. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. A palavra é sua. Obrigado, Mário. Obrigado a todos aqui presentes. Minha saudação aos internautas também. Eu aprendi sobre o Observatório da Inovação recentemente e virei fã de carteirinha. Então, eu assisto todas as palestras na internet. Espero que vocês gostem desse debate, dessa discussão que a gente vai colocar aqui. Gostei muito da chamada do Mário, né, sobre a questão da física, a capacidade analítica, etc. E eu espero que nesse seminário hoje a gente possa aprofundar um pouco essas ideias e vocês vão perceber que tem um mundo totalmente inexplorado, pelo menos ainda em vários setores do nosso país. E é com muita alegria que eu acabei fazendo parte desse trabalho. Esse trabalho foi encomendado, e o mérito é da Sociedade Brasileira de Física, que teve a iniciativa, contratou o CGE com o apoio da FINEP, e aqui agora eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente fez ao longo de alguns meses. Bom, o objetivo principal do estudo é justamente mapear a comunidade de física e definir estratégias de forma que a gente possa incentivar uma contribuição ainda maior da física no desenvolvimento nacional. Em outras palavras, agregar valor à indústria para aumentar a sua competitividade, né? E se a gente olha, contextualizando essa proposta e olhando para o futuro, vocês vejam que é apenas o início de uma longa caminhada. Uma caminhada esta que vai ser feita pela Sociedade Brasileira de Física ou não, dependendo de como o relatório seja recebido e como eles se articulem para trabalhar isso no futuro. Então, essa seta aqui mostra mais ou menos uma possibilidade de estratégia para o futuro, até a gente chegar lá no final, onde estão os projetos piloto. Quando nós conversamos com os empresários, o interesse deles é chegar aqui o mais rápido possível. Não adianta ficar nesse, desculpa a palavra técnica, blá, blá, blá. É importante a gente chegar aqui e já arregaçar as mangas e produzir. Mas todos nós aqui nessa sala e vocês que estão ouvindo na internet, que acompanham esse tema, sabem que o buraco é mais embaixo. E a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, de aproximação de comunidades. E quando a gente faz qualquer trabalho interdisciplinar, com duas culturas diferentes, é preciso tempo. Não adianta você montar um plano de ação e achar que, por mais belo que ele seja, que ele será implementado. É preciso tempo para absorver as ideias, encontrar o vocabulário certo e encontrar os pontos certos. Porque muitas vezes a gente tem percepções que são errôneas. E eu vou mostrar algumas dessas, que é o que a gente normalmente chama de conversa de cafezinho. E se você leva essa conversa de cafezinho e confronta com os dados, às vezes você surpreende. E eu vou lhe mostrar uma dessas situações aqui. Não vou entrar em detalhes nisso, a gente pode voltar no final. Vamos falar desse mapeamento um pouco mais. Bom, os tópicos principais desse estudo, desse relatório que a gente fez, é a física brasileira e o desenvolvimento nacional. Não vou falar muito sobre isso, porque é um tema recorrente aqui, a gente já sabe que o Brasil tem falta de recursos humanos qualificados, a gente precisa inovar, precisa competir. Eu não vou ficar chovendo no molhado, ainda mais numa audiência como essa. Vou concentrar grande parte do trabalho neste mapeamento da comunidade e vamos falar um pouco sobre as interações e, por final, recomendações para a Sociedade Brasileira de Física. E aqui é importante, quando vocês leem o relatório que está disponível na página da SBF, ou vendo essa apresentação, que as recomendações são para a Sociedade Brasileira de Física. E a sociedade tem limitações. Então, muitas das recomendações a gente gostaria que fosse criar alguma coisa. Mas
dentro das condições que eles têm, estimular talvez seja uma palavra mais adequada. Então eu queria que vocês tivessem muita atenção que quando eu escolho as palavras, elas são pensadas por uma razão. Tá? Bom, a metodologia do estudo, eu sei que isso é uma coisa um pouco chata, ficar mostrando metodologia, mas ela é importante aqui no seguinte sentido. Como todo trabalho, você, começando aqui na coluna da esquerda, você procura entender qual que é o diagnóstico que existe agora, quais são os estudos existentes, faz uma análise, e aqui no caso a gente fez até uma consulta estruturada para a comunidade de física, numa das reuniões importantes que eles têm anuais, que foi feita ano passado. Isso levou ou nos forneceu subsídios para o primeiro workshop de integração. A partir disso, a gente encontrou novos questionamentos, fizemos uma segunda consulta estruturada, veio então o segundo workshop, e aí nós apresentamos o relatório para o Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira, que o aprovou. A gente então está lançando o livro agora, ele foi editado tem algumas semanas, ele vai começar a ser distribuído nas próximas semanas, e estamos fazendo seminários de divulgação. O que é interessante aqui é que essa parte de estudos prospectivos, estudos existentes e políticas nacionais, ela foi repensada depois que o trabalho começou. O que a gente achava que era adequado não era o suficiente. E depois, se alguém tiver interesse, a gente pode entrar em detalhes. Bom, na verdade, eu apenas sou um dos co-coordenadores do trabalho. Envolveu cerca de 100 pessoas das mais variadas instituições. Esse aqui é o grupo de participantes do primeiro workshop, em novembro de 2011, e o nosso segundo workshop foi em fevereiro de 2012, e o relatório está saindo agora em março. Final de março a gente fechou o relatório. E vejo que no primeiro workshop nós focamos em empresas, as grandes empresas, né? Embraer, Petrobras, Vale, Soluções, as famosas empresas de ótica no ramo da física bem presentes. Chamamos a Ampei, graças a nossa querida Ione, que está aqui assistindo, nos auxiliou muito, com apoio do Naldo Dantas, CNI também. E aqui, muito importante, representantes das comissões de área da Sociedade Brasileira de Física. Vocês vão ver como a sociedade se divide, e no início não estava claro para eles, principalmente certas áreas que são teóricas, por que eles participariam desse processo de interação com a indústria. E aos poucos, com esse engajamento, com essa conversa, foi ficando mais claro a importância da presença deles. Então, como eu vou falando, apesar de ser um tema de fácil entendimento para essa audiência, a gente está num processo de aproximação de academia com o setor empresarial e industrial. E é importante que a gente trabalhe isso aos poucos. Num segundo momento, nós trocamos algumas das agências aqui. Por exemplo, a gente teve o Ministério da Defesa, aí nesse segundo momento nós chamamos o Ministério das Relações Exteriores, aumentamos o número de unidades de pesquisa e trocamos o perfil das indústrias. E agora nós incluímos, por exemplo, o Oxiteno, que é a empresa de química. O que química tem a ver com física? Nós estamos interessados no processo de aproximação. Se é química, física, biologia, não importa. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos apresentações das empresas sobre questões bem definidas que a gente colocou para eles. E o pessoal da academia ficou assistindo e participando do debate. Neste segundo momento, nós fizemos uma dinâmica de grupo. Então, não houve apresentação. Houve só duas, uma resumindo isso e uma de abertura pelo nosso presidente, no caso, Mariano Laplane. E chamamos mais agências, inclusive as financiadoras. Tá? E essa riqueza de discussões que deu o relatório que eu estou apresentando para vocês hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente quer saber como é que a gente está indo, né? E todos conhecem aquele slide que normalmente é mostrado, que eu nem trouxe aqui, porque você já sabe o número de cor. Publicação científica nos últimos anos cresceu. O Brasil contribui com 2,7% da publicação mundial. E a física? Como é que é esse relacionamento? Bom, o pessoal no Reino Unido, o Institute of Physics, já fez esse estudo, comparando o Brasil com os nossos amigos do BRIC, sem o S, e adicionou o K da Coreia do Sul. Tá? E também alguns países da OCDE, geopoliticamente relevantes, é o que a gente tem nessa lista. E o próximo slide, então, mostra como o Brasil se posiciona
nos últimos 10 anos. Desde 2001 até 2010, a gente vê a porcentagem das publicações brasileiras em relação à publicação mundial na área de física. E ao contrário do que todos nós falamos sobre o Brasil, na área da física caiu cerca de 30% nos últimos 10 anos. Né? Não tem nem graça olhar o que acontece na China, senão a gente perde até o rumo de casa, como diz minha mãe às vezes. E vocês vão ver que o Brasil, não importa que ano, se posiciona em último lugar nesse rol aqui. Tá? Mas a gente sabe também que a gente tem que ter muito cuidado com indicadores. Eu, como pesquisador de carteirinha, sei como é que funciona a publicação também. E a gente tem que dar uma olhada em citações. E aí a coisa muda de figura um pouco. O Brasil agora, ele tem um crescimento importante, e aí eu estou querendo usar isso aqui como um indicador de qualidade, e vocês vejam que se posiciona à frente de todos os outros do BRIC, mais a Coreia, e se aproxima do Japão. Tá? Então, a gente percebe com isso que existe um potencial aqui a ser explorado. Essa aqui é a mensagem, na verdade, e que a gente esteja muito atento quando a gente usar os indicadores. Tá? Então vamos lá, vamos ver qual é esse potencial. Antes de fazer isso, talvez uma visão gráfica do que eu mostrei anteriormente facilite. Está aqui os países do BRIC, mais a Coreia. Aqui em cima, representando a OCDE, o Reino Unido. Normalização é 1.0. E o Brasil dá um salto de quase 25% entre 2009 e 2010. Esse relatório, de forma alguma, ele pretende ser exaustivo e conclusivo. Ele apenas abre uma discussão. Então, isso aqui é uma questão em aberto para a gente. Eu não sei explicar o porquê desse salto. Acho que é importante investigar. Tenho duas hipóteses. Uma que pode ser que as revistas brasileiras comecem a participar das estatísticas internacionais, mas como isso aqui é impacto de citação, a gente espera que as revistas brasileiras com impacto alto estejam participando. A outra, que eu acredito que talvez seja a mais viável, é a questão da internacionalização da pesquisa. Quem sabe nós estamos vendo a internacionalização. Eu passei 20 anos fora do país, trabalhei tanto no Centro de Pesquisas Europeus, no CERN, na Suíça, como na Universidade de Stanford, na Califórnia, durante os 12 anos, e os grandes projetos de ciência e tecnologia que eu estou envolvido, que estive envolvido e estou ainda, são projetos internacionais que envolvem centenas de pesquisadores e você acaba publicando mais e são publicações de qualidade. Eu vejo isso na minha carreira, mas a pergunta é, nós estamos aqui no Brasil e será que o Brasil está vivendo isso também? A pergunta fica para a gente discutir no futuro. Vamos lá, então. Antes de começar o mapeamento, só dando o contexto, a gente não está começando do zero. Esse diagrama de Venn aqui reflete muito claramente onde a gente quer trabalhar, na interseção entre essas três comunidades. A gente tem como base vários relatórios que a Sociedade Brasileira de Física já trabalhou, estão na página da SBF. Se alguém tem interesse em estudar, dá uma olhada lá, faz o download e analise. E principalmente esse aqui que eu gostei muito, foi produzido ano passado. As comissões de área da física foram perguntadas sobre como as áreas se posicionam em relação ao desenvolvimento nacional e em relação à pesquisa. E fizeram um relatório que é muito heterogêneo entre as diferentes áreas, que reflete também a diferente maturidade de cada uma dos grupos. E para mim foi muito relevante para esse trabalho. Eu acho que é um processo que a gente está vivenciando. Esse interesse da Sociedade Brasileira de Física não é novo, dessa diretoria. Na verdade, acontece, se não me engano, há cerca de 10 anos. O que nós estamos fazendo é nos apoiando em trabalhos que já foram feitos anteriormente e tentando dar uma proposta nova. E eu vou dizer o que é de novo nesse trabalho em breve. Do outro lado, temos o Plano Brasil Maior, que orienta a política industrial brasileira. Não dá para a gente falar disso sem estar alinhado com o Plano Brasil Maior. E a recém-lançada Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que obviamente norteia os trabalhos científicos nessa área. Bom,
Vamos dar uma olhada na Estratégia Nacional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não vou entrar em detalhes nessas colunas, eu extraí isso da estratégia. Eu só queria mencionar para aqueles que não são da área de física que uma grande parte dos temas encontrados aqui são temas que físicos normalmente lidam no dia a dia. É o arroz com feijão do físico. Tá? A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é extremamente alinhado com as áreas de pesquisa e de trabalho da física. E é óbvio quando alguém te diz, mas só caiu a ficha quando eu realmente comecei a analisar. Uma coisa muito simples. Mas o interessante é estar aqui do lado. Isso aqui foi uma consulta que a gente fez à comunidade de física e nós perguntamos a cerca de, num primeiro momento, 3.000 respondentes, num segundo momento, por volta de 1.500, quais as áreas que a física deveria trabalhar em conjunto. A física brasileira deveria trabalhar em conjunto no futuro, tentando descobrir quais são as áreas de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e assim por diante. E esses foram os mais votados. Começando com engenharia de materiais e metalúrgica, passando por clima e meio ambiente e assim por diante. A primeira, a gente tem que pensar bem nessa resposta, porque a maioria da comunidade brasileira de física trabalha na área de matéria condensada. Então eu me pergunto se isso aqui não é uma resposta desta comunidade que é a mais presente. A gente tem que analisar isso com cuidado. Já o segundo tópico, clima e meio ambiente, me chamou a atenção, porque existem poucos físicos trabalhando nessa área no Brasil. Não é porque não é importante, é porque é onde nós estamos hoje. E eu me pergunto se isso é realmente um anseio da comunidade ou se isso é uma conscientização do cidadão, e o físico é um cidadão consciente, ou se ele está lendo muito Veja, se ele está realmente prestando atenção no que está sendo discutido em relação ao meio ambiente, né? E a gente pode continuar essa análise, vamos englobar biológicas e saúde, com todo respeito às diferenças que existem, mas vamos chamá-los de né? Biomédicas, talvez, sei lá. E essa área é uma área que também tem poucos físicos trabalhando, e é o mesmo questionamento que eu faço em relação ao anterior. Será que isso é algo que está tão mais próximo da nossa realidade e que existe essa tendência de dizer que eu gostaria de trabalhar nisso? Mas lá fora existem exemplos de contribuições muito importantes nessa área, inclusive tendências atuais. Então eu acredito que isso aqui é uma área de potencial muito grande a ser explorado. Seguindo, nós temos aqui as áreas canônicas, né? O chamado tecnicamente arroz com feijão. Era de se esperar a aeroespacial, computação e nuclear surgindo dessa comunidade. Bom, vamos ver então como que os físicos brasileiros se dividem. Aqui estão as diferentes áreas da física, as mais teóricas em azul escuro, até as mais experimentais em azul escuro, em verde escuro, perdão. E aqui a transição são aquelas que é difícil definir. Isso é um retrato baseado na nossa consulta estruturada, uma consulta que a gente fez à comunidade. Eu não posso dizer que esse é o retrato exato da distribuição da física brasileira, mas eu quero acreditar que isso seja representativo. E aqui a gente pode até abrir uma discussão, né, no futuro, que quando você faz uma consulta estruturada, você tem que decidir se isso aí vai ser uma amostra probabilística ou não. E no nosso caso a gente não tinha uma distribuição parental para trabalhar. Então a gente teve que trabalhar com o que a gente tinha, e isso era o melhor que a gente podia fazer no momento. Tá? Muita alegria da gente... Observem aqui, astronomia e astrofísica. Mas espera aí, Eduardo, por que isso está separado dessa lista? Porque, pasmem, não faz parte da Sociedade Brasileira de Física. A astronomia e a astrofísica faz parte da Sociedade Astronômica Brasileira. Mas a Sociedade Astronômica foi muito bacana, disponibilizou a lista de e-mails para a gente trabalhar junto, então nós aproveitamos e fizemos toda a consulta também para eles. E ao longo eu vou mencionando quando é relevante. Tá? Bom, vamos passar para aquela autoavaliação que a comunidade de física fez ano passado, nesses relatórios. E quais são as perguntas principais? Foi perguntado à comunidade qual é o estado da arte, quais os desafios e perspectivas, como o Brasil se vê na área e qual a relevância para a sociedade e as recomendações que eles fazem. É muito interessante ler esse relatório porque vocês vão realmente ver a diferença de maturidade entre cada uma das comunidades. No início,
eu tive dificuldade de usar a informação, porque muitas vezes há uma dificuldade muito grande em dissociar o que é a percepção do mundo e a percepção do Brasil e dissociar entre o que existe e o que eu gostaria que existisse, né? E apesar das perguntas serem claras, ainda existe, a gente está nesse processo de amadurecimento, de realmente olhar para dentro de si e refletir como se posicionar e como fazer um planejamento para o futuro. Mas eu vejo isso como algo muito positivo, é um processo que está começando, o crédito é da Sociedade Brasileira de Física, e a gente está tentando construir em cima desse processo. Então vamos lá, vamos ver o que a gente aprendeu da comunidade de física. Isso aqui é novo, nunca foi feito antes no país. Tá? E são 3 perguntas muito simples. Conceitualmente é muito fácil. Gente, o que nós estamos perguntando? Quantos físicos tem no Brasil? É esse círculo aqui. Dentro deles, quantos que estão trabalhando nas empresas? E já que a gente encontrou os que estão nas empresas, quais aqueles que estão realizando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Já que o tema aqui é a física e o desenvolvimento nacional. Muito simples. Como é que você resolve esse problema? É muito fácil. Você vai numa base de dados, lê os números e apresenta aqui. A base de dados não existe. Tá? Mas existem dados. E você colocar esses dados juntos, foi o que nós fizemos pela primeira vez, e a gente consegue ir até onde os dados permitem. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar, então, com os dados da Sociedade Brasileira de Física, que é a maior sociedade de física do país. Eles classificam os seus membros, e eu sou também um deles, como doutores, mestrando e doutorando e estudantes de graduação. E são mais ou menos 6 mil pessoas. Primeira coisa que vocês percebem, não existem mestres ou doutores. Essas 2 linhas aqui são estudantes, e aqui são os doutores. Isso já revela a importância do doutorado em física. Numa sociedade extremamente voltada para o ensino, e aqui no Brasil é assim, né? Principalmente o ensino público, sem um doutorado não dá nem para sonhar, principalmente nos lugares de excelência. Se você quer competir internacionalmente, enquanto você não fizer 2 pós-doutorados em física, você não é ninguém. Então, normalmente, até a idade de 30 anos, se você fez tudo direitinho, como manda o figurino, você está conseguindo ter o doutorado, se você não fez nenhum desvio de percurso aí no caminho. Tá? Então, vocês percebam que essa turma aqui, que constitui 55% da comunidade, é jovem. É uma comunidade jovem. E isso é muito bacana. É uma comunidade que está produzindo, está tendo um impacto nas citações, ela é jovem e ela tem um potencial a ser explorado. O que nós estamos tentando encontrar aqui é o caminho das pedras, que obviamente não vai ser esse relatório unicamente. Mas vamos continuar. Então, são 6 mil físicos no Brasil? Não. Olha como o negócio é mais complicado. Existem várias outras sociedades científicas ou associações que envolvem físicos. E estão aqui os números. Né? E elas variam enormemente. Existe overlap? Claro que existe. É possível e provável que um físico da SBF pertença a mais de uma dessas. Ou talvez a uma outra. Então, naturalmente, o que a gente faz? A gente contata cada uma dessas associações e pede o breakdown, né? E aí não existe. É muito difícil. Por quê? Porque quando as associações são formadas, você não está pensando nesse ponto da política pública. E isso é uma mensagem importante. Planejamento é tudo. É como eu vejo. Talvez seja uma visão de quem morou fora muito tempo e acaba de voltar para o Brasil, mas eu acho que a gente só muda a coisa planejando. E tem que planejar de verdade. Não é planejar em um mês, não é planejar no último minuto, é planejar. E as condições econômicas do país, o amadurecimento do país hoje permite. Eu acho que cabe a essa geração a mudança. Vamos olhar aqui. A gente acaba com 15 mil, né? E ainda tem mais. Tem físico que pode estar no setor empresarial e que não pertence a nenhuma delas. E eu também não tenho... Como é que eu vou saber esse número? Tá? Então vamos continuar. Tem um trabalho muito legal, e aí eu não quero fazer propaganda, me desculpa, mas é um trabalho muito legal, e aqui eu tenho que tirar o chapéu para Sofia Dyer, o André,
Eduardo Viotti, tem outros também que trabalharam nisso. Trabalho muito bacana, com reconselho a todos, chama Doutores 2010. O que eles fizeram? Um estudo da demografia da base técnico-científica brasileira. E eu fui olhar os dados da física. Só que eles foram muito bacanas e nos ajudaram, já que a gente está na mesma instituição, a olhar o dado dos mestres, que ele já existe, mas não foi publicado ainda. Então, pela primeira vez, a gente está colocando esses dados disponíveis. E nós contabilizamos 5.000 físicos, a ser comparados com aqueles 6.000 que a gente viu anteriormente, né? Um dado importante que está faltando, que precisa ser trabalhado, é o dado dos bacharéis, né? Existe a sensibilidade de trabalhar com isso e é importante, porque senão a gente vai comparar laranjas e maçãs e sei lá o que, coisas que são diferentes. Então deixa eu resumir o que eu disse para vocês até agora. A SBF contabilizou 6.200, mas eles incluem estudantes de graduação. Você pode questionar que estudante de graduação não é físico ainda, né? O importante não é o número, mas a interpretação que a gente dá e as informações que estão contidas para que você mesmo interprete como queira. E pode ter físicos em empresas que não são sócios da SBF. Nesse número maior de 15.000, a gente não sabe exatamente quantos estão atuando, que são mestres e doutores, que atuam em cada sociedade, e nem todos os dados são de 2012, né? Além dos físicos poderem pertencer a mais de uma. E, finalmente, o estudo do CGE, ele não inclui bacharéis. Ele só inclui aqueles que são titulados, mestres e doutores, e faz um casamento, como é feito aqui no Engenharia Data, com a fonte da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é uma amostra bem específica, que deu 5.030. Eu usei um número médio de formandos por ano em mestres e doutores e atualizei para 2012 para dar 6.400. Mas são números consistentes entre si, né? E aí a gente chega nesse dilema. A gente tem um limite inferior, tem um limite superior, e a gente vai pegar um número, 10.000. Aí você, como um bom físico que está me ouvindo, deve estar inquieto na cadeira. Não fique, eu sou físico também, gente. E tem um erro aqui sistemático de 30% a 40%. O erro estatístico não é importante, tá? É dominado pelo erro sistemático, mas nós estamos fazendo políticas públicas. E para a pessoa que está trabalhando com políticas públicas, é mais fácil lembrar de 10.000 do que 7.000. Eu não vou ficar discutindo se é 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13. O importante é a ordem de grandeza para a gente definir o universo que a gente está trabalhando. Tá? Isso é muito importante, essa percepção, porque muitas vezes quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz consultas, a gente se deixa levar pelos números, principalmente quando a gente tem uma formação analítica. Se você não abstrai, você corre o risco de percorrer um caminho que talvez não te leve a lugar nenhum, porque a tua conclusão no final vai ser que você não tem estatística suficiente. Então vamos lá. Temos mais ou menos 10.000, e estes 10.000 eu estou incluindo estudantes de graduação estimados pela SBF. Vamos ver as outras áreas do conhecimento para ver como é que a física se situa. Eu diria que em mestres é cerca de 1% dos mestres do país estão na área de física. Isso são dados obtidos da titulação entre 96 e 2009, que possuem emprego formal no final de 2009, numa data específica. E aqui é preciso que eu faça uma pausa, é muito importante entender o que eu acabei de dizer. Eu vou repetir novamente, porque senão a interpretação dos dados pode ser distorcida. Novamente, são mestres e doutores com titulação entre 96 e 2009 e que estavam empregados formalmente, eu acho que é no último dia do ano da RAIS, 2009. Tá? Então 1%, e no doutores 2,5%, que é de se esperar, como eu falei para vocês, sem pós-doutorado, sem doutorado você não é um físico ainda competitivo no cenário internacional na área de ensino público, pelo menos, né? De ensino. Então temos 2.600 físicos com emprego formal. O que isso inclui? Empresas privadas e públicas, escolas, faculdades, universidades privadas e públicas, organizações sociais, tudo que tem emprego formal. Consultores,
donos de empresas, esses não estão na minha estatística. Tá? Vamos dar uma olhada. Escolha o seu estado favorito, ou a sua região favorita, e dê uma olhada nos números. Aqui nós fizemos uma decomposição para ver geograficamente o que está acontecendo e aonde. E não é nenhuma surpresa que tudo gira em torno do Sudeste. E se a gente for ver aqueles que mais formam pessoas no ensino superior, a lógica prevalece aqui em quase todos os estados. Vejam que no Nordeste, a Bahia domina, com 104, sendo 46 mestres e 68 doutores com emprego formal. No Norte é o Pará que se sobressai. No Sudeste, Sul e Centro-Oeste prevalece a lógica. São Paulo, aqui a gente pode... Isso aqui é uma discussão bizantina, se é Paraná ou Rio Grande do Sul, a gente não precisa entrar nela. E aqui Distrito Federal, que sobressai. Então a grande questão agora é, dessa turma toda, quantos deles estão realmente envolvidos com o ensino? No Brasil, na área de engenharia, aí eu dei uma olhada no Engenharia Data, gostei muito do trabalho que vocês estão fazendo, acho que é 40% ou 41%, se não me engano. Né? Não sei se esses dados são atualizados, mas enfim, aqui é cerca de 70%. Tá? Então é uma comunidade essencialmente acadêmica. Vamos eliminar esses 70% e ver o que sobra. Sobrou 644 físicos nas empresas. Ou seja, eu excluí aqueles que estavam no ensino público e privado. Vou voltar à transparência porque comparar a linha que você estava olhando antes é muito instrutivo. Então, eu vou pedir a vocês que foquem, escolham um estado agora. Você que está na internet, escolha aí também, que você vai ter a oportunidade de ver. 1 ou 2 e eu vou voltar. Então, está vendo aqui o seu estado preferido, como ele estava antes, e agora, como ele fica, uma vez que a gente excluiu o ensino. Então, o que acontece? O Nordeste passa agora da Bahia para o Ceará. Eram 114 na Bahia, mas todo mundo na área de ensino. Tá? Ligado com as empresas, temos cearenses. No Norte, sai do Pará para o Amazonas, mas venhamos e convenhamos, a estatística aqui é muito baixa, eu não vou entrar em discussão. Sudeste, a lógica prevalece, no Sul também e no Centro-Oeste também. Mas os números são pequenos. Tá? E se vocês vão ver, as empresas domina São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Eu esperava Minas Gerais, esperava outra coisa, mas Distrito Federal... Mas aí a gente tem que entender o que é empresa. É tudo que não é ensino. Se não é ensino, o serviço público, que não é ensino, é empresa? É. Então a gente tem que dar uma olhada do quantos desses estão no serviço público. Isso talvez explique o número elevado do Distrito Federal. A gente vai entrar em detalhes. Mas a gente não chegou onde gostaria ainda. É agora que vem o grande pulo do gato, ou pelo menos o que a gente gostaria que fosse o pulo do gato, porque vocês vão ver que os dados, para a gente analisar, a gente tem que ter um rigor maior. Né? Nós vamos fazer aquela pergunta, quantos desses 644 estão realmente envolvidos diretamente com pesquisa, desenvolvimento e ensino? E inovação. Vou voltar, vou dar ré de novo para você focalizar no seu estado, para você lembrar o número, internauta aí. Anote o seu número. Anotou? Vamos lá. 269 físicos. Bom, vamos esquecer a região norte no momento. Acho que a gente pode esquecer o Nordeste. Vamos esquecer o Centro-Oeste, Sul. Tá ficando complicado. Quer dizer, a gente não vai esquecer, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Não pode esquecer. Mas isso está mostrando um retrato... Depois daquela apologia que o Mário fez aqui, o Mauro Salerno fez sobre o físico, e esse físico não está sendo aproveitado por quê? Vamos entender isso. Né? Porque ele tem que ser aproveitado. Tá? Eu acho que não existe um número ideal, mas esse número é pequeno. Para o potencial é muito pequeno. Tá? E essencialmente é São Paulo, né? Rio. São Paulo e Rio. Me surpreende Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho. Tem um dado que eu não tenho aqui nessa pesquisa, que é um dado muito importante
e que foi levantado na diretoria da SBF, quando eu apresentei o trabalho lá. Que são os pesquisadores que estão na empresa, na universidade, que fazem parceria com as empresas. A gente tem a lei do bem, tem a lei da inovação, tem vários mecanismos que permitem isso hoje em dia, tem os NITs, que estão se fortalecendo aos poucos, se profissionalizando. Esse número não faz parte aqui. E deveria, de uma maneira ou de outra, ser contabilizado. A UFMG, se não me engano, é um dos lugares que tem maior número de patentes. E patente não é uma coisa que você faz normalmente na universidade. Então, esse número aqui certamente é maior para Minas Gerais, mas eu estou lidando com os dados que eu tenho. Tá? Então, vamos lá. Há mais limitações. Como vocês sabem bem, principalmente o pessoal aqui nessa sala, as informações da RAIS são autodeclaratórias. E aí vem a confusão. O que você chama de físico quando você está na empresa, quando não existem conselhos regionais de física? Física não é profissão no Brasil, tá? Não tem CREA. Profissão regulamentada. Regulamentada, perdão. Oh, meu Deus. Obrigado pela correção. Talvez isso seja positivo. Talvez isso seja positivo. E é um grande ponto que a gente levanta aqui. Porque dá uma flexibilização maior para o empresariado agir. Mas se ele está agindo ou não é outra questão. E se isso impede ou não é outra questão. Então, quando isso foi ressaltado num dos nossos debates, essa questão foi levantada. Os físicos falaram, olha, isso é um problema, porque o físico ele não pode ser contratado numa empresa e ele é contratado como técnico. Ele recebe salários menores, não desenvolve seu potencial e não pode assinar projetos. Então, ele não tem estímulo. Foi essa a história que eu ouvi. A história é verdadeira, mas esse é o ponto que eu falo, a diferença entre a história de cafezinho e os dados. Né? A gente ouve falar isso. Mas quando a gente vai olhar na classificação brasileira de ocupações, que é o que eu estou usando para definir pesquisa, desenvolvimento e inovação, quer dizer, é uma definição subjetiva, né? Só olhando para a classificação eu não posso dizer que é exatamente isso que a pessoa faz, mas era o que eu tinha em mãos. Veja o que a gente encontra. Eu agrupei por áreas aqui. Então, na primeira linha, nós temos os analistas, programadores e administradores. Pessoal que trabalha em tecnologia da informação e comunicação, né? Que é uma área que deveria ter muito físico e tem. Na verdade, onde está um grande número, 62. Físico, como físico, existe em departamentos de recursos humanos, por aí. Ainda que a profissão não seja regulamentada. Tá? 60. Pesquisadores das mais variadas áreas, e aí a capacidade analítica, como o Salerno falou, ela vai para as outras áreas do conhecimento. Tá vendo? Biologia, micro-organismos, química. O que é isso? Isso são pessoas que fizeram mestrado e doutorado em física. Elas podem ter um bacharelado em biologia. Eu acho provável que tenha dois, um em física e um em biologia, porque você fazer bacharelado em outra área fora da física e encarar um doutorado em física é muito difícil, porque você tem que ter todo um treinamento matemático, pesado, analítico, que é muito complexo. É possível, mas é difícil. Tá? Temos os técnicos que, se eu tivesse ouvido a história que me contaram, eu pararia aqui e só buscaria essa informação. E esses números seriam menores ainda. Tá? Tem o geofísico, e aqui é importante a distinção. Isso aqui é o mestrado, a pessoa que tem mestrado e doutorado em física, que está trabalhando como geofísico. A propósito, existe a formação de geofísico. Né? E tem os engenheiros. Quer dizer que físico está roubando lugar de engenheiro? Não. Provavelmente o que está acontecendo aqui é que são pessoas que têm cursos de engenharia, inclusive nós temos pessoas ilustres no estado de São Paulo, que são engenheiros de formação e depois viraram físicos ilustres. Tá? Isso era muito mais comum antigamente. E aqui é importante, eu gostaria de ressaltar um ponto, que a gente fica nessa ansiedade muito grande de contribuir com o desenvolvimento, com competitividade. A ciência brasileira é jovem, é um bebezão, gente. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem 25 anos. A gente chegou muito longe pela nossa experiência, eu acho. É a minha opinião humilde, tá? Não é o do trabalho.
Eu acho que, se não me engano, a pós-graduação no Brasil data dos anos 40 ou 50 na área de física. Isso é muito recente em termos de ciência e tecnologia. E nem por isso a gente deixa de ser competitivo internacionalmente. Então, eu queria que a mensagem para quem estiver me ouvindo é que vocês não fiquem chocados com os números pequenos. Vocês percebam o potencial que existe para ser desenvolvido. É isso que a gente tem que focar. A gente tem que focar no que pode fazer para resolver o problema, mas não focar no problema em si. Mas vamos lá. Aqui tem outras ocupações, eu estou só colocando a título de ilustração, porque são números pequenos. Eu vou passar adiante, vocês podem ler depois nas transparências. Então, resumindo, o que eu falei para vocês? Nós começamos com 2.600, tivemos 644 empresas, dos 269 na área de PDI, eu mostrei as ocupações para vocês. Mas a pergunta que não deixa de calar a cada um de nós é, se você subtrair esse número deste, tem um pessoal que está em empresa e que não está fazendo o que você chama de PDI. Então, o que é que eles estão fazendo? Diz para a gente, Eduardo. Então, vamos lá. O que esse pessoal está fazendo? Eles estão em busca de melhores salários. É uma turma extremamente qualificada, boa formação, aprende rápido, estudante profissional. Você joga uma coisa para o físico, ele aprende, não importa de que área. Isso é um problema às vezes, porque a gente pode carregar uma pretensão que não deveria, é preciso menos, né, para a gente poder trabalhar junto. E eu já passei por essa fase, hoje eu estou muito mais humilde, graças aos meus amigos das áreas de ciências sociais que têm me educado. Estou muito feliz com essa educação. Vamos ver aqui. Serviço público, as duas primeiras linhas, tanto estadual, distrital, federal, é um número razoável, né? Polícia, finanças, né? Isso aqui é bancos, auditoria e fiscalização. Isso aqui é serviço público, auditor, fiscal da Receita. São os melhores salários, né? Tem que ir para lá, o cara senta, estuda, passa e vou bem, obrigado. São 132. É um número razoável. Lembre que o nosso universo aqui é 269, que estão em PDI. Tendo 132 que estão em busca de melhores salários e não fazendo PDI, significa alguma coisa, né? Bom, mas ainda está faltando um pouquinho, né? Aí é que dói, quando a gente vê essa tabela. O termo técnico é dói. Isso aqui é assistente administrativo, não é analista do Ministério de Ciência e Tecnologia, não, tá? Analista do Ministério de Ciência e Tecnologia está aqui. Está como técnico em algum lugar aqui, mas ele está contabilizado. Serviço público. É porque ele está como dirigente, eu fiquei na dúvida agora. Mas ele está contabilizado. Aqui é realmente assistente administrativo, né? Então, vejam que o número é 170. São 72 doutores. Isso aí me deixou inquieto quando eu fiz o relatório. O relatório saiu com esse questionamento, porque eu não tinha resposta. Aí eu estudei, fiz o dever de casa só para dar palestra hoje para vocês. Mas se vocês estiverem curiosos, vocês me perguntam no final, tá? Vou passar para frente, porque senão não termino. Vamos ver a segunda parte. Qual o espaço de atuação dos físicos nas empresas e os desafios para a comunidade? Já que a gente deu uma mapeada, nós estamos falando de 2 a 3% da comunidade disponível. A gente fez essa pergunta para a comunidade física brasileira. E dentre os respondentes, nós tivemos esse perfil aqui. Qual foi a pergunta? Nós perguntamos a eles: qual a importância de interagir com o setor empresarial e industrial? Vejam bem que eu estou tendo cuidado de não usar a palavra setor produtivo, porque eu não quero em nenhum momento dar margem àquela discussão de que se ele é produtivo, eu sou improdutivo. Entende? Vamos trabalhar as percepções no processo. E não adianta você dizer que é importante, porque se eu virar para essa audiência aqui e falar: gente, vamos lançar um foguete? Vamos lançar um foguete para a Lua, foguete brasileiro. Muita gente vai achar isso uma boa ideia. Aí eu vou perguntar para vocês: o que vocês conhecem sobre lançamento de foguete e sobre a Lua? Ah, conheço mais ou menos. Me diz realmente qual é o teu envolvimento com essa área para eu balizar a tua opinião. Foi isso que a gente fez aqui. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão todo mundo vai querer lançar foguete. Eu sou da área aeroespacial, tá? Então estou à vontade para falar sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que lançar foguete. Mas vamos lá.
muitos reconhecem a importância do assunto, 86%. Tá? Mas realmente envolvidos são 23%. E aqui a gradação 0 é nenhum envolvimento, 5 é muito envolvido e a gradação é de 1 a 5. Vocês conseguem fazer o cálculo entre pouco e muito, vocês veem a gradação aí. Tá? Isso é porcentagem, os dados. Bom, para mim o que isso está dizendo? Está dizendo que existe espaço para discutir o assunto e é necessário que nós o façamos. Tá? E é muito importante porque isso aqui é um extrato da comunidade toda. Mas lembra que eu falei para vocês, isso não é uma amostra probabilística. Tá? Então, muito cuidado em tratar esses dados. Eu não tenho distribuição parental que eu posso me basear para conferir uma confiabilidade muito alta à minha amostra, meu espaço amostral. Mas era o melhor que existia. Tá? Então, a mensagem para a Sociedade Brasileira de Física que explore mais a fundo essa discussão e valide esse processo. A gente fez outra pergunta, fala, se vocês querem realmente investigar isso, querem criar uma física para a indústria, uma comissão de área, assim como as outras de atômica molecular, física estatística, nuclear e assim por diante? E o pessoal disse sim, mais de 70%. Aí uma pergunta bem específica. Né? E vamos trabalhar um pouco com a formação. Todo mundo falou, todo mundo reconheceu que a formação precisa ser repensada para a gente poder trabalhar essa interação. E aqui a gente começa a perceber que você trabalhar a formação não é um trabalho que você vai fazer em 6 meses. E aí começa a ver a profundidade que o trabalho precisa, a dimensão que ele toma para a gente chegar a um resultado de projetos. E aqui eu extraí, veja que interessante, no processo de fazer a pergunta, essas perguntas que foram feitas, nós deixamos espaço para que o pessoal falasse outras, intencionalmente. E o físico, você não pergunte a opinião do físico, porque ele vai te dar. E ele vai te dar uma opinião detalhada e vai querer a sua opinião sobre o que ele falou e esteja preparado para convencê-lo que ele está errado. Tá? Não é sempre assim, mas acontece. Então a gente deu espaço para as pessoas responderem e foi muito rico isso, foi muito bacana. Porque as pessoas deram respostas sobre todas as questões. Principalmente as questões que não tinham nada a ver com o que estavam perguntando. E nós lemos todas as perguntas, todas as respostas. E resolvemos, em vez de fazer um ensaio estatístico sobre as respostas, colocamos todas as respostas no relatório. Porque a gente achou importante, mesmo que a resposta fosse de uma pessoa só, para ser um pouco mais inclusivo nesse processo. E deixamos isso claro para que cada um faça a sua interpretação. Um dos respondentes disse o seguinte, a maioria dos nossos eventos são divulgados para nós mesmos. A gente fica sabendo do que a gente faz, ninguém mais. Isso é muito ruim. Uma comunidade muito insular, dentro da própria comunidade, também. Uma área talvez não saiba o que a outra faça. E nós fizemos uma questão sobre liderança internacional, tanto na área de pesquisa como na área do setor empresarial e industrial. E a percepção foi que, em geral, a minha área científica vai ser uma área de liderança no futuro. Isso não é muito legal. Ela pode até ser, mas não para todo mundo. Eu acredito que tenham áreas que são realmente áreas de excelência, mas todas as áreas acharem que as suas áreas são áreas de excelência, a gente precisa aprofundar a discussão. Né? Bom, então quais são os grandes desafios? Eu acho que, primeiro, eu mostrei para vocês nos dados, você tem que mostrar, a gente tem que fazer um cadastro único aqui. Né? A gente tem que rever a formação, estimular pesquisas multidisciplinares. Quando você vai trabalhar numa empresa, não é o primeiro autor que conta, o trabalho é da empresa. Você tem que estar bem com isso. Eu não acho que a gente tem que tirar os físicos da academia e levá-los todos para a empresa, não é isso que eu estou dizendo. Mas quem for, tem que ir com a mente certa, com a mentalidade correta. E aqui a gente precisa demonstrar as qualificações dos físicos. Eu vou elaborar isso um pouco mais. Nós fizemos perguntas ao setor empresarial, foram essas 3 perguntas. Como os físicos ou os conhecimentos da física são aproveitados nas empresas? Isso foi perguntado no nosso workshop. Como os físicos são percebidos pelas empresas e os desafios. E os empresários nos disseram o seguinte, físico é muito bom,
ele tem iniciativa, ele ajuda na solução de problemas, ele é essencial porque ele tem conhecimento abrangente e específico e uma alta capacidade de aprendizado. E por isso eles oferecem assistência tecnológica e consultoria em várias áreas, inclusive em desenvolvimento de produtos e soluções. Até aí tudo bem. Mas tem problemas. Muitos ainda estão formados para se transformarem em professores de universidades públicas. Não tem nada de errado em ser professor de universidade pública. É até louvável e importante que seja. Mas é o foco principal da carreira da maioria deles. Fica difícil você se adequar muitas vezes às necessidades da empresa. Eu acho que isso aqui, dizer que o físico não cumpre tarefa e prazo ou pouca experiência em projetos, é verdade, mas tem que tomar muito cuidado com o estereótipo. Tem muito físico bom que sabe fazer isso. Tá? E faz bem feito. O que a gente precisa é potencializar isso. E aqui tem um dirigente de empresa, na verdade um dono de empresa, que diz o seguinte: olha, a gente quer os melhores no setor empresarial. Eu não quero ficar com aquele que não passou no concurso da USP. Eu quero aquele que passaria no concurso da USP e resolveu trabalhar nas empresas. Tá? Como é que a gente resolve isso? Vejam que interessante esses dados do American Institute of Physics, nos Estados Unidos. Temos aqui as qualificações de física, de bacharéis em física, em inglês, obviamente, né? Aqui está as áreas que eles estão empregados em engenharia, e aqui as empresas que eles estão empregados na área de computação e tecnologia da informação. Tá? E vocês vejam que aqui é o quanto eles usam dessas habilidades. Então, por exemplo, resolver problemas técnicos, quase 100% dos trabalhos deles envolvem essas habilidades, tanto nessas empresas como naquelas. Já controle de qualidade, cerca de 75% ou mais, e assim por diante. Então, aqui do lado direito, eu peguei só aqueles acima de 75%, para a gente não ficar lendo tudo aqui. E os dois primeiros, soluções de problemas e trabalho em equipe, foi ressaltado pelos nossos empresários quando nós fizemos o workshop. Mas a parte de programação e administração de rede, ela apareceu na consulta estruturada, para minha surpresa. Porque os empresários, eu esperaria que eles mencionassem isso explicitamente. Na apresentação dos empresários, estava implícito. Quando você via, às vezes, certas áreas, você sabia, como físico, eu sabia que dependia disso. Mas não foi mencionado explicitamente. E é uma diferença muito grande, vocês sabem muito bem, quando você fala uma coisa e quando ela é subentendida. A gente está trabalhando processos. Agora, o interessante é em vermelho. Eu trabalhei fora, fazendo gestão de projetos de ciência e tecnologia há muito tempo. E eu aprendi isso tudo lá fora. Tá? Controle de qualidade, redação técnica e gestão de projetos. É interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você gerencia um projeto de, sei lá, dezenas de milhões de dólares, algo do gênero, dezenas até centenas, você quando vai para o equivalente ao ministério lá, o departamento de energia, ou o departamento equivalente, e você vai defender o projeto, você é avaliado no teu conhecimento de ponta, na fronteira do conhecimento, que normalmente são esses projetos científicos, na fronteira do conhecimento, ser avaliado no teu conhecimento científico e também na tua habilidade de gestão. Os dois, ao mesmo tempo. Você não é avaliado só pela parte técnico-burocrática do departamento, o equivalente ao ministério, mas trazem esses especialistas da área, da sua área, para te avaliar também, cientificamente. Tá? A gente vai passar por essa transição, eu acredito que isso já exista no Brasil, mas não com a intensidade que existe lá fora. E por causa desse processo, esse treinamento que a gente recebe é muito importante. Então existe uma outra faceta dos grandes projetos internacionais que a gente muitas vezes não percebe. Que esse envolvimento dá um treinamento diferenciado para o físico, se o físico brasileiro ele tem uma parcela de responsabilidade e gerenciamento dentro desse projeto. Por isso que eu sou um advogado muito forte da instrumentação. Porque você entrar num projeto de colaboração internacional via instrumentação, você entra com um poder de fogo muito grande. E você tem benefícios como esses que eu estou mostrando agora. Vamos lá. O American Institute of Physics também reuniu com a American Physical Society para alternar a premiação de físicos que trabalham na indústria.
Muito interessante isso. São temas mais variados. Aqui eu peguei os temas dos últimos 35 anos, que varia desde ciências materiais, saúde, circuitos integrados, tá? Relógios de precisão, sistemas inerciais de navegação, extremamente importantes para a gente. Tá? E esse aqui eu tenho que contar a história porque ele é muito bacana. Acho que foi 83 ou 84, eu tenho os dados depois, vocês podem olhar. O físico na indústria trabalhava com copiadora e impressora. Agora imagina, a gente chegar ali no departamento de física da USP, que é aqui do lado, e falar assim, gente, eu trabalho com copiadora e impressora. Sou físico. Vai existir um certo... Nem todos vão questionar, porque muita gente ali entende a profundidade do que eu acabei de dizer. Tá? Afinal de contas, é USP. Mas a gente pode facilmente achar que as pessoas vão ficar espantadas com esse tipo de atitude. E o cara ganhou um prêmio lá fora, há mais de 20 anos atrás, em 83 ou 84. Então, a gente está trabalhando aqui uma mudança de mentalidade. Não adianta você fazer uma política pública, querer falar, olha, agora nós vamos fazer essas ações. Não, a gente tem que trabalhar comunidades durante um certo tempo. Bom, tem um trabalho muito interessante, eu estou chegando no final, tá? Mil desculpas que a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que é importante mostrar isso. O pessoal do Reino Unido, né, o equivalente da Sociedade Brasileira de Física, o Institute of Physics, encomendou um trabalho muito interessante para o Centro de Business da Universidade de Manchester, que foi avaliar o impacto econômico da física nas empresas do Reino Unido. Gostei muito disso. Aqui embaixo, nós vemos no gráfico, de 2000 a 2005, o valor agregado em bilhões de libras esterlinas de várias áreas da economia britânica. A média britânica está aqui, por volta de 30 bilhões, eu acho, se não me engano. Tem uma área de finanças, né? Bancos se sobressaindo, principalmente em 2001, todo mundo sabe por quê. Construção civil, que é uma área forte. E olha aqui, a física. Lá em cima, tá? Por quê? Porque é alta tecnologia, não é nenhuma novidade para ninguém. Né? E eles definem esses physics-based sectors, que seriam os setores da física, como aqueles que empregam tecnologias específicas que dependam da física ou quando o conhecimento da física é essencial para a existência do setor. Quer lembrar de algum número? Lembra aqui embaixo. 5% de todos os empregos do Reino Unido, 2% das empresas registradas, esse número 2% corresponde a 32 mil empresas, e 6% da atividade econômica do Reino Unido. É um número muito alto. Tá? 6% da atividade econômica é muito alto, comparável. Para 2% de um grupo, é muito alto. Vamos lá. E o setor brasileiro? Vamos ver o que acontece no Plano Brasil Maior. Aquelas ocupações que eu mostrei para vocês antes, as 269, eu as transformei, eu fui olhar quem são os empregadores. Olhei a CNAE. E aqui a gente vai mostrar os setores que eles estão trabalhando. Obviamente, o de tecnologia da informação e comunicação se sobressai. A defesa, na verdade, a gente tinha 66 aqui, era o que mais me chamou a atenção. Aí eu tive que fazer um zoom e perceber que metade do pessoal do complexo da defesa está na área de ensino. Então foram esses que restaram. E essas áreas aqui, por exemplo, a indústria de transformação, que é onde você encontra muitos dos engenheiros, não é onde você vai necessariamente encontrar os físicos. Você veja aqui nesse segundo slide, outras áreas, os números são pequenos. Onde é que está a maioria dos físicos? É que o formato do Plano Brasil Maior não é adequado para responder essa questão. Tá? Mas é importante a gente tê-lo em mente. Por isso que o buraco é mais embaixo. Não adianta a gente pegar um livrinho e querer comparar os números. Olha aqui, os físicos estão predominantemente em atividades técnicas e científicas, como natureza do empregador. Então você tem que analisar mais aprofundadamente o que o empregador faz para tentar qualificá-lo dentro do Plano Brasil Maior. A gente não teve tempo de fazer isso. Tá? E tem a área de finanças também, que não cabe diretamente em nenhum dos blocos, talvez no bloco 5 do Plano Brasil Maior, que tem a ver com serviços e logística, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Mas, enfim, são atividades importantes e tem que ressaltar o papel do físico. Bom, meu tempo está se esgotando, vou chegar nas conclusões. Tá? O relatório observa algumas coisas na área de gestão de talentos,
de ambiente de inovação, interações indústria-academia, infraestrutura de pesquisa, importantíssimo formação profissional, divulgação e popularização da física. Tem 4 ou 5 itens nas páginas finais do relatório. O relatório são 60 páginas. Ele foi escrito para qualquer um. Me desculpem, mas eu não usei o vocabulário mais sofisticado de ciências sociais. Eu usei uma formação mais acadêmica, mais direto de física. Ele está um relatório enxuto, que você lê rapidinho, e não importa se você é acadêmico, se você é acostumado em políticas públicas, trabalha no governo, trabalha na empresa. Agora, o apêndice, ele tem tudo que normalmente você botaria no relatório, são 60 páginas também. Aí eu deixo o apêndice como apêndice, lê quem quer saber dos detalhes. Tá? Foi uma estratégia, eu espero que seja válida, a gente vai ver se funciona. Muitos desses aqui, eu, Eduardo, tomaria como recomendação. Mas aí, como era um trabalho de um grupo, eu tinha que separar a minha percepção como físico e a percepção do grupo. Tá? Então, a gente deixou como observações. Mas é interessante dar uma lida nessa parte. 2 páginas. Enfim, recomendações finais. Ressalto novamente para a Sociedade Brasileira de Física. Então, veja bem, estimular a criação de centros de excelência em parceria com empresas. Porque a sociedade brasileira não vai conseguir criar um centro de excelência. Ela pode, no máximo, fomentar isso de várias maneiras. Criar um observatório de física para inovação. Acho que explicar um observatório no observatório de inovação é até estranho. Fazer uma autoavaliação a cada 5 a 10 anos, visando o planejamento estratégico. E aqui foram os números que estão faltando na nossa pesquisa. Por mais completa que ela pareça, isso é só o começo de uma jornada. A gente não tem o número de físicos nas empresas que são apenas bacharéis. E a gente também não tem aqueles pesquisadores nas empresas que estão dando aula como prioridade nas universidades e que estão contribuindo com o setor empresarial e industrial. Tá? E os números existem? Existem, mas dá trabalho de fazer a compilada e consolidar. Vai precisar de mais tempo. A gente precisa estimular a física a participar cada vez mais em programas internacionais e multidisciplinares. Aqui a gente está chovendo no molhado. E aqui foi um erro de estratégia. A gente devia ter colocado a formação, apesar de chover no molhado, como ponto importante. A gente resolveu incentivar a criação de programas de estágio nas empresas para estudantes de físico, querendo ser específico, mas acho que caberia melhor ter a formação aqui. Enfim, nas observações anteriores a formação é ressaltada. E, finalmente, disseminar o potencial de empregabilidade. Pelo que eu pude mostrar a vocês, o físico ele é empregável. E nem muita gente sabe o que faz um físico. Tá? E não se surpreendam, tá? Na minha própria casa levou um tempo para a própria família entender. Vou contar uma historinha para vocês e aí eu acabo com a historinha, porque ela é boa. Tá? Eu estava trabalhando na época de minha iniciação científica, eu trabalhava com propagação de ondas magnéticas, ou sei lá, acho que era fônons. Não, fônons não, era propagação de ondas magnéticas em materiais semicondutores. Fazia estudo teórico sobre isso. Aí cheguei em casa, meu tio me perguntou, Eduardo, o que você faz? Aí eu falei, eu trabalho com propagação de ondas, blá, 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 mas eu falei, deixa eu explicar para o senhor como é que funciona. O negócio é o seguinte, tio, tem um semicondutor, material aí qualquer, material aí, um pedacinho aí, tá vendo esse chip aí no computador? Pega o material. Aí ele tem umas propriedades magnéticas aí. Aí quando eu jogo luz nele, eu vou estudar como é que a luz se propaga lá dentro, de acordo com o campo magnético que tem ali. É um imãzinho de geladeira, né? Pega um imã de geladeira, joga a luz ali. Tá. Aí passa uma semana, meu tio me liga, né? Eduardo, esse negócio de ficar estudando imã de geladeira não dá futuro. Então, não é que meu tio não entendeu, é que eu achei que eu estava sendo claro o suficiente. E por mais claro conceitualmente que isso lhes pareça, esse aqui é o nosso grande erro. A gente tem que ser capaz de verbalizar aquilo que a gente faz em todos os níveis. E aqui, o meu apelo não é só para a física, é para a ciência brasileira. O que a gente está querendo dizer
é que a gente precisa disseminar o potencial de empregabilidade do cientista, a importância do cientista na sociedade brasileira. Não é só publicação e não é só a citação. É na formação do indivíduo para transformá-lo num cidadão melhor, mais bem informado, capaz de tomar as suas próprias decisões. E quando você populariza a ciência, você não quer transformar todo mundo em cientista. Você quer dar uma base para as pessoas. Que eles sejam atores, que eles façam teatro, que eles façam até sociologia, né? Mas, enfim, que eles façam outras coisas, né? Bom, meu tempo acabou. Então, novamente, mostrando que o nosso trabalho se insere dentro de um contexto. Isso aqui é uma possibilidade para futuro, não é a única. Existem várias. Cabe à Sociedade Brasileira de Física seguir o caminho. E eu termino agradecendo aqui com uma notinha que eu vi recentemente numa reunião que eu fui. Tem uma historinha por detrás disso, mas se tiver tempo eu falo com vocês. Queria que vocês me perdoassem, às vezes, o estilo um pouco informal e a brincadeira que eu fiz com várias áreas. Óbvio que eu tenho muito respeito por as várias áreas do conhecimento e obrigado pela oportunidade e principalmente aqueles que estão ouvindo pela internet. Obrigado, Eduardo. Bom, agora vamos começar a discussão. Quem quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Eu tenho uma lista aqui. Uma observação. Na física, mas digamos, os físicos, eu vou falar assim solto, né? Vou inverter o sujeito. A política científica e tecnológica brasileira é dominada pelos físicos, sempre foi. É só ver os ministros, ou então a equipe dos ministérios. Até alguns anos atrás, eu não sei, o grosso dos dispêndios de financiamento de ciência e tecnologia era para física. Então, todo mundo querendo acelerar alguma coisa. Os físicos talvez sejam a categoria científica com melhor organização. Não é nada parecido com a matemática. Química tem um pouquinho, engenharia, então está longe disso, né? Se é que posso chamar engenharia de atividade científica. Quando a PITSE estava sendo discutida, eu acho que ainda não tinha o relatório final, não me lembro exatamente. Talvez já tivesse, mas enfim, tanto faz. Houve um congresso de física da matéria condensada em Poços de Caldas, eu não lembro o ano, deve ser 2004, por aí. E eles me convidaram, eu fui lá para apresentar como eram as diretrizes, estava sendo feita. Foi a única, digamos, área do conhecimento que pediu, em algumas a gente pediu para ir, né? Ou seja, tem toda uma movimentação, uma articulação da comunidade, né? E, por outro lado, você vê esses números que você coloca aí. Uma coisa que eu queria perguntar, além daquilo que você já vai responder, né, dos auxiliares administrativos, eu até entendo, mas às vezes eu fico com um certo pé atrás de dar muita, digamos, de mudar, de introduzir uma ou outra disciplina na formação, que isso vai mudar o ambiente do mercado de trabalho. Até que ponto a determinação não é da nossa estrutura industrial, tá? Do que o cara fazer, um físico fazer mais uma disciplina e aí ele vai estudar gestão de projetos, PMBOK, sei lá, coisas do gênero. Porque se ele aprende, se precisar, ele aprende em semana, 15 dias para não é lá muito complicado. Então eu não sei, eu queria ouvir um pouco de você. Esse lado da formação que muitos reclamam, os empresários reclamam, são muito teóricos, eles vêm aqui não estão prontos para as empresas, etc. Mas talvez esse seja o grande atrativo, né? Pessoa que é muito pronta para a empresa e o que se faz na empresa azeda mais rápido do que leite, daqui a 15 dias já não está fazendo mais, etc. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Ótima pergunta e não tenho bola de cristal, tá? Então você não vai ouvir a solução. Mas eu acho que tem um meio termo aí.
mexer na formação. Se não me engano, eu não entendo muito da área, porque eu não sou da área de ensino, mas, se não me engano, o nosso currículo de física ele ainda é muito antigo. Né? Ele não foi adequado à modernidade. Precisa ser. Acho que a comunidade reconhece isso. É um desafio muito grande, pelo que você claramente colocou. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar os estudantes na sala de aula muito tempo, sem atividades hands-on, sem atividades que gerem a criatividade. Né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando a gente exemplifica, sempre clareia as coisas. Tem um professor amigo meu dos Estados Unidos que ele estava muito entusiasmado, uma dessas conferências aí a gente se encontrou, falou: Eduardo, estou dando um curso muito legal. Eu falei: como é que chama? É um curso, Eduardo, que estava um grande desafio na universidade, porque a gente não conseguia atrair o pessoal da área de ensino, o pessoal de outras áreas da física que precisava de uma formação básica. Porque era muito chato o título do curso, Física 1, tinha uns nomes esquisitos e tal. Aí eu criei a física para o telefone celular. Como é que é isso? Ele falou: não, simplesmente, a gente fala de tudo sobre o telefone celular. A gente abre o telefone celular, a gente vê como é que funciona o telefone celular, eu ensino ondas eletromagnéticas, ensino tecnologia recente e assim por diante. E aí você, como não é da área de física, aprende alguma coisa que tem a ver com o teu dia a dia. Quer dizer, Paulo Freire, sem citar o Paulo Freire, né? Porque acho que eles não... Mas ideia boa, ela vinga em todo qualquer lugar. Né? Então, eu acho que alguma coisa desse gênero talvez fosse muito mais salutar do que... Concordo contigo que não adianta a gente encher o currículo com PMBOK, seja lá o que for. Na verdade, eu aprendi muito lá fora na questão de gestão, de controle técnico. Eu fiz trabalhos com agências que têm costume de fazer isso pesadamente. E você aprende muito na marra, mas o físico ele aprende. Né? É óbvio que depois eu tive fundamentos, eu tive treinamento depois, isso é factível. Uma outra preocupação que nós lemos no relatório, desculpa a resposta ser longa, mas é importante que seja. Algumas das pessoas entrevistadas, ainda que foram poucos que disseram isso, eu acho importante repetir. Eles falaram que a gente tem que tomar muito cuidado no currículo de não transformar num currículo de engenharia para a empresa. Porque, afinal de contas, o diferencial é você ser físico. Tá? Essa equação não é fácil. Tá? Por mais variadas razões. A razão programática, a questão de política, ou de você mexer nesse vespeiro, porque precisa ser avaliado. Não adianta você mudar se também os mecanismos de avaliação não reconhecem a sua mudança. E ainda tem um outro fator, que é o fator das empresas. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não escutar o que a empresa precisa. E você falou uma verdade. Muitas vezes a empresa nem quer muito. Não mexe muito não para não estragar. Deixa que a gente forma a pessoa aqui. Tá? Eu falei com empresários aqui da área de São Carlos, que a gente sabe que é um polo importante nessa área. Grandes empresários que vocês devem conhecer, que estão muito bem, obrigado. Não tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, estão empregando físicos, estão crescendo, estão ocupando espaço no mercado e encontraram o caminho das pedras. Tá? A questão é como é que você vai multiplicar isso? Eu acho que, infelizmente, como a gente ainda está num processo de maturidade do próprio país, para a gente ter esse efeito multiplicador vai levar um tempinho mais. Mas eu acho que o vetor está apontando na direção certa. Eu não sei se eu respondi sua questão a contento, se não, provoca de novo. Bom, eu estou polarizando aqui, mas enfim. Eu trabalho no departamento de engenharia de produção, né, que dentro da engenharia, muitos acham que até que não é engenharia, mas que é, digamos, o que tem uma estrutura de curso que é muito aderente à atividade de gestão de empresa, etc. A partir do terceiro ano, quase todas as disciplinas exigem um trabalho feito em empresa. O cara vai lá, chama a empresa, se vira, faz um trabalho prático. E tem um trabalho de formatura no quinto ano, praticamente o aluno tem 3 matérias no quinto ano, ele faz um estágio com uma supervisão e tem que desenvolver um trabalho na empresa, etc, etc. Tá? E ainda assim, né,
o nosso currículo, a gente faz benchmarking, ele é igual a todas as escolas semelhantes. Pode escolher a que você quiser, né? Tira Stanford, que lá é completamente livre. O cara pode se formar em produção fazendo 10 cursos de artes, tudo bem. Né? Mas tirando esses modelos, assim, é igual a quase todas as escolas, inclusive MIT. Então, bom, que seja. E a coisa que mais chega para a gente, do meio empresarial, que o engenheiro que está formado, ele não é adequado e tal. Então, eu sempre desconfio um pouco disso. Tá? Sempre tenho um pé atrás. Sobre a questão financeira, para mim é evidente, a capacidade analítica, processamento estatístico, modelos estocásticos, esse tipo de coisa que, sei lá, simulação de Monte Carlo, essas coisas que os físicos entendem, os elétricos, engenheiros elétricos também, e os de produção também. Então, acho que esses são os mais requisitados para banco, análise de risco, portfólio e tal. E tudo bem, acho que é ok, não vejo problema nisso, tá tranquilo. Agora, o que você, por exemplo, se tivesse que mudar, eu quero apertar mais, se tivesse que mudar alguma coisa no currículo, o que me parece, mas o currículo que eu sei de física é de 78, certo? 79. Mas era um curso com muitas horas. Com muitas e muitas horas. Né? Significa que sobraria muito pouco tempo. Bom, tem o curso de noite, né? Enfim. Mas sobraria muito pouco tempo, muito pouca brecha para você introduzir alguma coisa. Para introduzir alguma coisa tem que tirar outra. Né? E como você poderia construir algumas disciplinas que tivessem envolvimento de agentes terceiros? Pode ser empresa, pode ser algum instituto de pesquisa, ou seja, que o aluno fosse se relacionar com alguém que está tocando um projeto, que tem data, etc, etc. Nesse sentido, você vê alguma possibilidade? Eu tenho que tomar muito cuidado porque que eu vou responder, porque primeiro eu não sou especialista na área e eu posso ofender os meus colegas que sabem muito mais que eu, tá? Isso eu tenho que deixar claro, mas deixa eu comentar aqui a minha visão disso. Eu não saberia dizer para você se a carga horária é adequada ou não, exatamente o que mudaria. Mas eu acho que a emenda, a gente precisa aprender o que a gente precisa aprender da base de física, não dá para fugir dela. Tá? O que você pode é dourar a pílula. Você pode transmiti-la de uma maneira diferente. De uma maneira mais divertida, de uma maneira mais atual, de uma maneira mais interativa. Tem várias maneiras de você trabalhar isso. Né? A pessoa pode, no fundo, aprender as equações de Maxwell, mas ele não precisa ficar fazendo a cronologia da física. Quer fazer cronologia? Vai fazer uma história da física, que é muito bom, é muito importante. Mas faz como uma disciplina. Não vamos fazer cronologia com tudo. Muitas das coisas que a gente faz, uma das dificuldades que eu tive lá fora, foi que muitos dos problemas que eu lidava, mas eu saí do Brasil há 20 e tantos anos, né? Hoje as coisas mudaram, eu não sei quanto mudou, mas era muito livro-texto, né? Você faz aquele probleminha que você aprendeu. Lá fora, o cara tirava um problema da cabeça dele que não tinha nada a ver, tinha a ver com a realidade do dia a dia e te fazia pensar. Eu fiz parte, por exemplo, de chamados laboratórios socráticos. O laboratório que eu fazia, que eu era monitor, na verdade, a gente não tinha aquele relatóriozinho que você preenche os números, aí tira a média, faz lá o desvio estatístico, encontra o resultado e tal. É importante fazer aquilo, mas eu fazia um trabalho socrático. Você discute com a pessoa o que ela imagina, o que vai acontecer, e é um processo intuitivo até chegar na resposta. É muito mais trabalho para o monitor, é mais trabalho para o professor, é difícil de corrigir, é mais subjetivo, fica complicado. Tá? E você tem que tomar cuidado para a gente não botar também uma carga muito grande no pobre do pesquisador, do professor, que já tem as suas burocracias, os seus entraves para lidar também. É uma questão complexa que eu não acho que vai ser resolvido só de um lado. Eu acredito, e eu não conheço os detalhes sobre as empresas, que tem agora o programa de engenharia física. Né? Em São Carlos eu sei que tem um, acho que tem um outro também, não sei aonde, eu não me lembro.
Eu gostaria de ter visitado, não tive oportunidade. Conversei com pessoas que formaram ali. Me falaram que as oportunidades são muito boas, existe essa interação com as empresas. Então, eu acho que já existem movimentos. Tá? Quanto tempo vai levar para chegar lá? Qual que é a solução? Eu não saberia te dizer, desculpa. Não, perfeito. Tá? Bom dia, eu sou Laura Parente, aqui do Observatório da Inovação e Competitividade. Primeiro, Eduardo, achei muito interessante toda a tua exposição, acho que realmente tem um interesse particular aqui para a equipe do Observatório, em função dos estudos que a gente está fazendo, e eu teria duas questões para fazer para você. Primeiro, um pouco ligado a isso que o Mário levantou, eu queria que você comentasse mais, menos do que os resultados que você teve, mas que você comentasse um pouco mais nesses workshops, como é que você sentiu a disposição desses 3 grupos de atores que você mencionou, né? Ou seja, pessoal de empresas, pessoal de universidades e pessoal ligado a órgãos de governo, para esse diálogo e para essa tentativa de repensar prospectivamente a física no Brasil, né? Que você contasse um pouco mais da sensação desse ambiente, desse diálogo entre eles, né? E depois eu achei particularmente interessante, em função de algumas das coisas que nós estamos fazendo aqui, explorando engenharia data, os estudos que você citou do Reino Unido, né? Tanto sobre a produção científica na área de física, que, aliás, tem um comportamento muito semelhante ao que a gente está observando em relação à engenharia, né? E a gente está exatamente fazendo um trabalho de elaborar um texto, fazendo a comparação da produção de engenharia do Brasil em relação aos demais países que compõem os BRIC, né? Então, para a gente, isso que você trouxe é muito interessante. Eu queria saber se você conhece outros estudos desse tipo em relação a outros países, ou ouvi mencionar que a gente está atrás disso, né? E também aquele estudo sobre o impacto da física na economia do Reino Unido, né? Por que o Reino Unido foi o único que você achou, ou você tem conhecimento de outros estudos desse gênero? Obrigada. Nossa, eu quero muito lhe agradecer pelas 2 perguntas, porque são 2 temas que me tocam o coração. Bom, vamos falar primeiro da oficina, né? Tem que responder isso aqui, né? Eu vou voltar na resposta. Da oficina, por incrível que pareça, botar as pessoas juntas foi difícil. Quer dizer, para minha ingenuidade, óbvio que é difícil, né? Diante do problema ainda não está resolvido. Mas, por incrível que pareça, a gente conseguiu colocá-las juntas com o espírito correto. Correto, com um espírito positivo, não sei se é correto ou não, mas que é um espírito positivo de tentar mover a coisa adiante. Os empresários eu achei-os positivos, achei-os muito receptivos ao físico. Nós chamamos empresários pequenos como grandes, porque a gente queria uma distribuição muito maior, e tinha empresários ali de áreas de alta tecnologia que estavam assim, vieram me agradecer e falaram, olha, eu não tinha essa noção, realmente não sabia. E agora eu vejo de uma maneira diferente, né? Ficou claro para muita gente o potencial de empregabilidade. O que não está claro é como a gente vai fazer isso materializar. Esse aqui é o pulo do gato. Mas o potencial ficou claro para muitos. Eu acho que houve muito menos reclamações sobre a visão do físico de ser muito acadêmico e tudo, apesar deles terem comentado, mas o questionamento foi muito mais na outra direção. Os físicos presentes nos workshops se engajaram também. Eles, principalmente os que estavam mais perdidos em relação ao que ia acontecer, foram os que mais se surpreenderam com o resultado, no sentido de que eles encontraram algo que eles realmente não esperavam, uma discussão aprofundada sobre algo que eles realmente não esperavam. Agora, o governo foi muito positivo também, mostrando os dados do financiamento, né, do financiamento público nessa área, da intenção do governo de continuar financiando, de continuar estimulando a indústria e assim por diante. Então, todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas por que a coisa não sai? Né? Esse aqui é o questionamento que a gente precisa fazer. E a minha percepção é a seguinte, a coisa não sai porque ela não é fácil.
mais uma vez, eu volto na mesma tecla. A gente tem que fazer um planejamento de longo prazo, entendendo os 3 setores, entendendo as percepções. Muito importante. Sem trabalhar percepção, a gente não vai a lugar nenhum. Muito simples. Se a gente entrar com um discurso ideológico para conversar com a empresa e achar que a empresa não pode ter lucro, não vai dar nem para conversar. Então, ou a gente deixa isso de lado, ou a gente conversa no mesmo nível. Tá? É preciso ressaltar que, apesar da gente ter envolvido quase 100 pessoas, eu não acredito que tenha tido uma mudança de paradigma na academia brasileira. Muito menos na física brasileira. Tá? Porque esse resultado precisa ser socializado. Eu voltei lá no encontro de matéria condensada, agora foi em Águas de Lindóia, e em vez de te chamarem, me chamaram. Né? Aí eu dei essa palestra. E fiquei muito feliz que o pessoal do Reino Unido estava lá. E aí eu tive que improvisar a palestra em inglês para eles, mas foi muito bom, porque a gente começou a trocar figurinha, eles estão muito entusiasmados. Tive perguntas boas, mas eu acho que a participação na audiência foi muito pequena em relação à grandeza do evento. É um evento que envolve quase 1.500 físicos e a gente não tinha um número muito grande de participantes na reunião, na apresentação. Tá? Eu não estou reclamando de quem foi, acho que foi muito bom a discussão, foi uma discussão frutífera, mas, como eu falei, nós estamos num processo. Tá? E sobre a questão da IOP, né, se existem estudos semelhantes, por que a gente pegou do Reino Unido, é difícil encontrar essas informações, Laura. E o Reino Unido, eles estão fazendo um trabalhinho legal, eles disponibilizam de uma maneira fácil, acessível. Assim como vocês estão de parabéns, encontrar informação aqui é legal, é fácil. Na Sociedade Americana de Física existem dados, até às vezes mais aprofundados, mas a gente não teve tempo disponível para fazer essa pesquisa. Tá? Tem problemas não, tem o que chama em inglês de caveats, né? Como é que a gente falaria em português? Desculpa. Ressalvas, né? Talvez. Vamos ver se eu traduzi direitinho. Tem algumas ressalvas no trabalho da IOP. A nossa base de dados é mais rica que a deles. A nossa CBO, a gente consegue chegar no físico. Lá, eles têm tudo junto. É físico, geólogo, pessoal que trabalha com meteorologia, áreas afins. Tá? Então, eles englobaram áreas muito mais abrangentes que, se a gente for fazer o trabalho direitinho, esses números do Reino Unido vão ser menores. Tá? Tem toda uma sistemática aqui que a gente pode discutir depois. E nesse encontro que eu tive com eles recentemente, eu pedi mais detalhes sobre os dados. Mas eles não tinham, eles tinham que fazer o pedido para o grupo que fez, enfim. Esse processo tem que ser feito. Eu não tive tempo, na pouca pesquisa que eu fiz, foi o que eu encontrei. É difícil a gente achar isso, tá? Eu acho que o Brasil está de parabéns no que a gente faz. É o que a Sofia me ensinou. A gente tem uma base riquíssima no Brasil, Sofia lá do CGE, a Sofia Dyer. Ela falou, tem uma base riquíssima e a gente precisa usar isso mais. Né? E eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Deixa eu só aproveitar o gancho, porque eu deixei a resposta do Salerno em branco, né? Que é a questão do assistente administrativo. Fui fazer o dever de casa, perdão aí o pessoal que está me assistindo, fiz o dever de casa sobre o assistente administrativo, por que tantos? E a ideia de fazer o dever de casa veio olhando o relatório de vocês, do Engenharia Data. Uma coisa que eu não tinha feito ainda, que não deu tempo, foi olhar na remuneração das pessoas. Então, nós resolvemos olhar a remuneração desse pessoal, porque a minha hipótese é que eles eram mal remunerados. Porque eles não estão usando a alta qualificação em física. Né? Não era a hipótese de que talvez eles tivessem sido mal classificados, porque a RAIS é autodeclaratória. Né? E quando eu vi a remuneração, mais da metade deles ganha mais do que um engenheiro médio. Eles são bem remunerados. Isso aí não é pessoal... Não, a maioria ali no primeiro item, na primeira linha, que eu só olhei assistente administrativo, mas é a maioria, né? A maioria não é mal remunerado, tem salários até maiores que o meu, que não é... São salários bons, tá? E o que estão normalmente empregados no serviço público e em universidades. Tá? Mas não em áreas de ensino. Então,
A minha inferência, porque eu não posso assumir que é isso, eu não sei se o pessoal que está trabalhando nos NITs talvez esteja aí. Não sei se existe uma classificação para eles, eu não sei como é que funciona. Realmente não sei. Como eu não posso revelar, né, por questões contratuais, a empresa e quem faz o quê, aí eu tenho que deixar a resposta assim, mais ou menos vaga. Mas me surpreendeu, então, que parte desse negócio, e foi uma surpresa positiva, porque eu estava muito deprimido, o cara ter todo esse tipo de formação e está sendo subaproveitado. Eu acho que esse slide aqui está mostrando que, apesar do título demonstrar um subaproveitamento da qualificação de física, a gente tem que ler mais do que o título. Eles estão sendo bem remunerados, e está sendo bem remunerado é porque tem uma formação boa. Então, eu acho que eles estão cumprindo o papel na sociedade. A gente só não sabe explicar como que é isso. Infelizmente, não tive tempo de botar isso no relatório, mas agradeço a oportunidade da pergunta. Tem uma última. Soione, só se apresenta para os nossos internautas. Ione Egler, também sou do CGE, colega do Eduardo Couto Silva. Eduardo, você frisou muito a questão da necessidade de trabalhar a questão do planejamento, né? E quando a gente fala em planejamento, as escalas temporais de planejamento são muito variadas. Quando você vai trabalhar planejamento, por exemplo, para a formação dos físicos e o planejamento das empresas, a escala temporal é completamente diferente, né? Por outro lado, me pareceu, salvo, posso estar equivocado, que esse evento, esse estudo, foi um evento que, de certa forma, propiciou uma aproximação de lados que meio que não se conhecem, né? O lado da sociedade física e os físicos em geral, e o lado dos empresários. Quer dizer, como é que fica uma questão de uma continuidade, tá, de uma aproximação entre dois lados que não se conhecem muito bem, e como é que fica uma estratégia de se fazer um planejamento para que esse planejamento de um lado não vá para um lado e, por outro lado, na academia não vá por outro? Quer dizer, como é que se pensa em trabalhar essa convergência de necessidades e interesses das partes? Ótima pergunta. Eu acho que vamos falar um pouco das escalas, né, de planejamento. Quando a gente perguntou para as empresas, a gente fez uma pergunta específica para eles, dizendo assim: diga para a gente como que o conhecimento da física faz parte do seu planejamento tecnológico de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Aí complicou. Nem todo mundo hoje tem a possibilidade de fazer planejamento de médio e longo prazo. Então, essa é a primeira dificuldade. Empresa não é tudo igual. Tem empresa pequena, média, grande indústria. E a gente sabe que as preocupações, as necessidades são diferentes. A gente, primeiro, então, tem que adequar. Tem um estudo muito interessante que me foi dado pela Fiesp para olhar a percepção, os desafios da competitividade, olhando a percepção das diferentes empresas. Enquanto umas maiores estão preocupadas com o conhecimento técnico-científico, de extrair isso da universidade, as pequenas, às vezes, nem sabem que a universidade bater na porta, né? Então, a gente não pode, primeiro, ter uma política pública de aproximação que seja igual para todo mundo, né? E a escolha tem que ser feita dentro de um processo pensado, enfim. Tá? Então, isso já dificulta o planejamento. A empresa, com a questão da competitividade, precisa inovar em 3, 5 anos. Isso não é fácil, não. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Tá? E não dá tempo de esperar essa socialização, esse processo educacional, mudança da formação, para a empresa contratar o físico e resolver. Então, é um investimento de alto risco aqui para a empresa, eu diria. Ou você acredita nesse relatório, acredita nas pessoas e paga para ver, vamos ver como é que é. Tem um outro problema na questão do planejamento, é que eu acho, conversando com as empresas e conversando com pessoas que resolveram não fazer mestrado e doutorado, mas que entraram em empresas e são físicos, por 30%, 40% a mais no salário de universidade, você consegue atrair as melhores cabeças para a empresa. A estabilidade não passa a ser, principalmente agora, com as mudanças que ocorreram no Brasil, eu acho que ela não passa a ser determinante mais. Mas você tem que pagar. O empresariado está com dificuldade de competir com as multinacionais. Às vezes as multinacionais pagam um salário mais alto para um técnico para fazer uma coisa de menos qualificação.
de menor qualificação, e ele não tem como competir. E aí tem a questão também do custo Brasil, os impostos, e eles falam, olha, não dá para eu competir, eu não quero entrar no mérito da questão, porque é muito mais complexo do que eu sei. Mas tem gente que está fazendo bem feito e está dando resultado. Então, eu quero acreditar que seja possível. Tá? Estou falando tudo isso porque, para a gente pensar no planejamento, o que eu posso sugerir? Foi o que a gente fez aqui para a Sociedade Brasileira de Física. As sociedades mais maduras, elas fazem planejamentos de 10 anos. Científicos e posicionamento da própria sociedade. Isso tem que ser feito como um passo inicial. Tá? E como é que a gente vai continuar aproximando as pessoas? Uma das recomendações, ao criar esse Observatório de Física para a Inovação, seria, por exemplo, criar essa comissão de física na Sociedade Brasileira de Física para lidar com questões da indústria. E eles carregariam essa agenda adiante. Mas tem que ter aval da sociedade, e aí envolveriam todos os atores relevantes. Tá? Não acho que, se isso vier do governo resolver fazer, olha, vamos criar aqui um fórum para isso e tal, eu acho que vai ficar muito complicado. Se a MEI não abraçar isso também, vai ficar complicado. A gente tem que fazer um negócio junto e tem que ser a sociedade, eu acho que é ela que tem que dar o primeiro passo. Posso estar errado, mas eu acho que tem que ser por aí. A minha pergunta era até no sentido de se eventualmente não caberia, por exemplo, nos congressos anuais, né, se prever uma participação do empresariado. Pode parecer uma ideia meio doida, mas eu tenho visto, por exemplo, no lado farmacêutico, tá, essa questão acontecer. Quer dizer, haver uma relação, né, do pessoal dirigente de empresa ter um acesso na questão de congressos. Mas eu acho que isso vai mesmo na mesma linha que o Salerno levantou. Eu tenho minhas dúvidas, se você traz o empresário lá para ele falar, você vai resolver alguma coisa. Você tem que ter um ambiente, uma mentalidade, você tem que ter todo um trabalho para pegar a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Isso em qualquer coisa. Mas eu acho que é por aí, entendeu? A gente não adianta querer trabalhar com quantidade. Aqui tem que ser realmente um trabalho de qualidade. E aí é importante, porque muitas vezes em políticas públicas a gente foca nos números. Eu tenho a plena convicção que, se um trabalho de qualidade é feito aqui, o efeito multiplicador é muito grande, mesmo com números pequenos. Tenho plena consciência. Tá? E é essa que é a percepção que muitas vezes falta, porque a gente trabalha com estatística, né? Então tem mais, graças a Deus a gente tem os cientistas sociais que nos fazem interpretar os números, né? Aliás, o Glauco, que é cofundador aqui, né, coordenador do observatório, que está afastado, ele fez física, acho que não se formou, aí foi para filosofia, porque as pessoas sempre podem andar para trás, né? E depois foi para sociologia, quer dizer, aí caiu no fundo do poço de uma vez, né? Enfim. Gente, obrigado, Eduardo. Eu queria só convidar todos para o seminário da próxima semana, que não é sobre física, mas tem a ver um pouco com essa conversa de hoje. Quem vai fazer é o Paulo Lopes, ele é do SEMPES da Petrobras, e o tema vai ser Redes de Inovação e Cadeias Produtivas, as iniciativas da Petrobras. A Petrobras articula um número bastante expressivo de redes temáticas, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso. Paulo coordenou os planos de ação gerencial nos programas de capacitação para áreas profundas, e hoje, isso no SEMPES, e hoje ele é responsável pela gestão tecnológica e relacionamento com a comunidade de ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo, né? Ele é baseado em São Carlos, ele vem aqui especificamente, exclusivamente, digamos assim, para o seminário. Então, estão todos convidados para o evento da próxima semana. Eu queria agradecer ao Rafael, aqui do IEA, que nos ajuda muito, é um membro da equipe aqui do Observatório, que faz toda a articulação e faz os convites, e faz um monte de outras coisas, mas enfim. E o nosso Fellini, nosso diretor de imagens e de colocação, de disponibilização na internet, o Jorge. Gente, obrigado, muito obrigado pela conversa, pela discussão.
Acho que eu sou otimista, acho que nós Vamos chegar lá. vamos para frente e a física vai junto. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Salerno, tá gravando ainda, gente? Não, já cortou. Acho que